Bem, pessoal, a gente vai começar a nossa aula do segundo bimestre, tá? Sobre termoquímica. Aqui o slide fala, né? A madeira ao queimar libera energia na forma de calor. O alimento para cozinhar absorve energia na forma de calor. Esta energia é estudada por um segmento da química denominada de termoquímica. Em outras palavras, o que é termoquímica? Ela estuda as trocas de energia na forma de calor nas reações químicas e os processos que envolvem, tá? Temos dois processos. Tá? Que podem ser classificados em endotérmico, que absorve calor do meio ambiente, e exotérmico. Tá? Endo quer dizer para dentro, absorve calor, térmico quer dizer calor, então absorve calor da onde? Do meio ambiente, né? Para onde? Para o sistema, para a reação, né? E exotérmico, exo quer dizer liberar, para fora, então calor para fora, liberar para o meio ambiente, né? Da onde? Do sistema ou da reação. Então temos esses dois processos. Pessoal, vamos olhar aqui esse slide, né? A respeito desse exercício. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa. Primeiro, para a gente responder isso aqui, a gente tem que lembrar das mudanças de estado físico sobre o processo endotérmico e exotérmico que vocês viram no primeiro ano. Lembrando que de sólido para líquido e de líquido para gasoso, tá? Todas as mudanças nesse sentido, da esquerda para a direita, são processos endotérmicos que precisam absorver calor do meio ambiente. E o contrário, do sentido do gasoso para líquido, do líquido para o sólido. Eles precisam liberar calor para que ocorra essa mudança de estado físico. Tá? Então, aqui, primeiro item. Solidificação da parafina que escorre da vela. Solidificar a parafina, aí no caso, a parafina passa do estado líquido para o estado sólido. Então, o processo o quê? Do estado líquido para o estado sólido. Líquido para o sólido. Então, o processo exotérmico, né? Da direita para a esquerda. A queima da vela. A queima da vela é uma reação, né? Uma reação de combustão. E toda reação de combustão libera calor para o ambiente, né? Então, processo exotérmico. Vaporização da parafina. Né? A parafina está no estado sólido e passa para o estado de vapor ou gasoso, né? Aqui no caso, então, da esquerda para a direita, como eu falei para vocês, processo endotérmico, tá? Então, aqui o item certo é só o item C, né? Só o 3, que é o processo endotérmico, que está certo. Então, vamos adiante, pessoal. Essa segunda questão eu gostaria que vocês fizessem, tá? Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água a 25 graus, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15 graus. A transformação descrita caracteriza um processo do tipo... Pessoal, aqui é só para vocês lembrarem, né? Se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, tem várias opções aqui que nem vale a gente comentar. Me respondam e me tragam na próxima aula, tá? A3. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Esta sensação de frio explica-se corretamente pelo fato que a evaporação da água, gente, novamente, aí tudo depende do referencial, né? Ele está falando da água indo para o estado de vapor, né? Então, como é que você explica isso? É um processo exo, endo e recebe, retira? Como é que vai ser isso? Também me explicam na próxima aula. A próxima, que seria a quarta questão, né? Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1.
gás queimando em uma das bocas do fogão. 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca, né, do fogão. Em relação a esses processos, pode-se estimar que, novamente, vocês vão me dizer se o 1 e o 2, o que está acontecendo entre exo e endo, tá bom? E aqui vem, toda espécie química possui energia que, quando medida a pressão constante, é chamada de entalpia, e que não é possível calcular a entalpia de um sistema, e sim sua variação, o valor de ΔH. O que ele está querendo dizer com isso? Pessoal, a gente estava falando de processo endo e exotérmico, né? Vocês podem se perguntar, e aí, a gente está falando de processo endotérmico, ele está absorvendo o calor do meio ambiente, tudo bem, ele está retirando do meio ambiente essa energia. Mas exotérmico, ele está liberando calor, energia para o meio ambiente. Mas da onde vem essa energia? Vocês poderiam estar pensando sobre isso, né? Na verdade, essa energia ela está contida nos reagentes mesmo, tá? Quando temos uma reação. Quando eles se transformam em produtos, ela é liberada. A energia que existe na própria molécula, tá? Essa energia já é inerente da própria substância. Esse conteúdo específico de energia interna que cada substância possui é chamado de entalpia e simbolizado pela letra H, tá? Só que na prática não se pode determinar o valor exato da entalpia de cada reagente ou de cada produto. O que é feito é a determinação da variação de entalpia, o ΔH, né, do processo. A fórmula que a gente tem é essa aqui, ó. H final, entalpia final, menos entalpia inicial. Mas que é entalpia final? Entalpia final é a mesma coisa de entalpia dos produtos, tá? Porque não é o final que a gente obtém, né? O produto. E a gente, para começar, a gente tem que ter o quê? Os reagentes. Então, é o produto, a entalpia, a energia do produto, menos a energia dos reagentes, tá? Sempre a fórmula vai ser essa, tá? Ok, pessoal? E aí, a unidade pode ser em quilocal ou quilojoule por mol, tá? Vamos tentar interpretar isso num gráfico. Nos processos exotérmicos, novamente, libera energia, tá? Se ele está liberando energia, ele vai ficar com um saldo negativo de energia. O ΔH dele vai ser menor que zero. Então, vamos olhar aqui no gráfico. Eu começo com uma quantidade grande de reagentes, de energia, né? Entalpia dos reagentes é alta, comparada à entalpia dos produtos. Olha aqui, pessoal, a entalpia dos produtos é bem mais baixo no gráfico, tá? Isso aqui é o eixo da energia e esse aqui é o eixo do caminho do processo da reação ao longo do tempo. Então, olha só, os reagentes eles começam com maior energia e no decorrer do tempo, né, a energia do produto diminui. Se a energia do produto diminui, é porque ele perde, né, ao longo do tempo. Ele perde ao longo do tempo. Então, ΔH menor do que zero. Tá certo, pessoal? Então, por isso que essa seta está para baixo. E a quantidade do produto em relação à energia diminui. Pessoal, imagina agora, vamos pensar aí em relação a números. Olha só, se aqui fosse um 5, a quantidade dos reagentes em relação à energia fosse 5, a energia dos reagentes, 5 quilocal, né? E do produto fosse 2 quilocal por mol. Então, 5 menos, 2 menos 5, já que a gente está falando aqui de produto e aqui de reagente. Então, isso aqui seria 2 menos 5 menos 3. Por isso que o ΔH é negativo, menor do que zero, tá, pessoal? Próxima. Nos processos endotérmicos, endo quer dizer absorve energia, absorve calor. Então, aqui, olha só, eu tenho um ΔH,
tá? Eu tenho aqui novamente em relação aos produtos, o final é o produto e o inicial os reagentes. Então, vamos olhar para o gráfico. Produto, ó, já está com uma energia mais alta em relação aos reagentes, tá? Aqui no gráfico. Então, lógico que, no caso, o saldo vai ser positivo. Ele está ganhando, ele está absorvendo energia, tá? Tanto que o produto ficou lá em cima. Então, ele tem uma energia maior. Vamos colocar aqui como se fosse 7. Dos produtos fosse o número 7. E o inicial dos reagentes fosse 5, né? Aqui embaixo. Então, 7 menos 5, 2. 2 é positivo, tá? Então, ΔH maior do que 0. ΔH positivo. Então, toda vida que o ΔH for negativo, é uma reação exotérmica. Toda vida que o ΔH for positivo, uma reação endotérmica. Lembrando que na endotérmica eu sempre vou ter um produto, o gráfico vai ser sempre nesse sentido, produto lá em cima e reagentes embaixo. Enquanto que na exotérmica é o contrário, tá? Olha só. Aqui temos esse exercício e vamos comentar como é a realização dele. Eu tenho aqui, ó, A mais B dando C mais D. Então, quem é meu reagente, quem é meu produto? Bom, pela lógica, A mais B é os meus reagentes e C mais D é o meu produto. São feitas as seguintes afirmações. A entalpia dos produtos é de 40? Bom, gente, se ele está aqui mostrando C e D, é só olhar aqui no gráfico, é 40, então verdadeiro. A reação absorve 15 kcal? Como é que eu vou saber isso aqui? Pelo valor de ΔH. ΔH, aqui não dá para perceber direito, mas é ΔH é igual a H final menos H inicial. Ou energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Quanto foi a energia dos produtos? 40. Energia dos reagentes, 25. 40 menos 25, 15. E absorve ou libera? Pessoal, olha só. Você começou com o reagente lá embaixo e depois o valor da energia dos reagentes, dos produtos subiu. Então, ele absorveu energia, né? O saldo aqui no caso, né, é positivo, né? Então, absorveu energia, tanto que a seta é para cima. Absorveu. Então, absorve sim 15 kcal. A reação direta é exotérmica? Gente, quando a gente diz direta, é como está mostrando aqui, A mais B na ordem, né? A mais B dando C mais D. Se fosse a reação inversa ou indireta, seria C mais D dando A mais B, tá? Então, a direta é nesse sentido. É exotérmica? Pessoal, exotérmica, o ΔH é negativo. Aqui o ΔH é negativo ou positivo? A gente viu que deu 15, 15 positivo. Então, não é exotérmica, é endotérmica, por isso que é falsa. E ele que diz, a variação de entalpia é de 15 kcal? A gente não viu que o ΔH é 15? Então, sim, é verdadeiro, tá? Então, opção correta aqui é a D, né? 1, 2 e 3 são verdadeiras. Representação do calor envolvido numa reação. Gente, esse calor é a variação de entalpia, né? Como é que pode ser representado numa reação? Ela pode estar fazendo parte dentro da reação ou simplesmente sendo colocada lá o seu valor separado, né? Por exemplo, numa reação endotérmica, olha só, ela está fazendo parte da reação, dentro da reação, ou ela pode ser colocada aqui, do lado de fora, como ΔH, né? Então, eu tenho aqui 2NH3, 2 mols de amônia gasoso, mais 92,2 kJ. Pode ser quilocal ou quilojoule, como eu falei para vocês. Dando, né? Produzindo NH2 e 3H2. Pessoal, olha só. Se ele está do lado dos reagentes, quer dizer, e positivo, ele está sendo absorvido, tá? Endotérmico, absorvido, porque é positivo aqui, ele está dizendo que está precisando, tá junto, né? Junto dos reagentes. Ele positivo aqui, ele está dizendo que está precisando dessa energia para produzir essas duas substâncias, né?
Ou então eu coloco aqui a parte, como eu estou dizendo que é endotérmico, e o ΔH endotérmico sempre é positivo, então eu posso colocar aqui só separadamente, mostrando aqui que ele é endotérmico. E exotérmico? Exotérmico, eu tenho, novamente, ele participando da reação aqui, só que agora ele não está mais do lado dos reagentes, ele está do lado do produto, quer dizer que ele está sendo produzido. E, ó, positivo novamente aqui. Esse positivo quer dizer que ele está sendo somado aqui com a amônia na produção, né? Ele está sendo produzido junto. Então, ele está sendo liberado. Quando a gente produz, a gente está liberando, né? Está produzindo, está liberando esse calor. Então, exotérmico. Ou então o valor de ΔH separadamente, né? E aí, como é exotérmico, ele separadamente ele assume o sinal negativo. Vocês podem me perguntar, mas professora, como é que eu vou calcular esse valor? Esse valor, ou a gente dá a fórmula, aquela fórmula que é ΔH, que é igual a HF menos HI, né? Final menos inicial, ou HP menos HR, que é o produto menos os reagentes, e aí são dados valores, ou então ele vai ser só colocado aqui na reação química, e aí para determinar se é exotérmico ou endotérmico, tá, pessoal? A variação de energia térmica de uma reação quando reagentes e produtos são comparados sob a mesma pressão recebe o nome de... Pessoal, respondam isso aqui para mim, tá? A gente está falando de alguma coisa, então isso aqui está na cara, né? 2. A reação exotérmica é aquela, isso aqui já está respondido, então a gente vai só comentar. A reação exotérmica é aquela na qual, gente, exotérmico, liberação de calor, então verdadeiro. A diminuição de energia, se está liberando calor, lógico, está diminuindo a energia, tanto que o produto é lá embaixo no gráfico e o dos reagentes é mais em cima, né? Então, a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos? É o que eu acabei de falar. Sim, verdadeiro também. E a variação de entalpia negativa, como é exotérmico, sim, também é negativa. Então, 1, 2, 3 e 4, verdadeira. Considere o seguinte gráfico. Gente, aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho entalpia, né? Aqui A mais B serão os meus reagentes e aqui 2AB, meu produto. Olha só, começou com a energia lá em cima e depois diminuiu. A seta está para baixo, o que é que está vendo? Ocorre, então, uma liberação de energia. Se ocorre liberação de energia, o ΔH é positivo ou negativo? Negativo, né? Então, é a reação o quê? Exotérmica. E o processo liberando calor. Então, item D, né? Negativo, exotérmico e liberando calor. Pessoal, essa quarta aqui é para vocês, tá? As bolsas térmicas consistem geralmente em dois invólucros, selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada se separa dos dois invólucros, é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. A seguir estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa essas duas partes com os seus respectivos ΔH. Pessoal, a gente tem um ΔH negativo e ΔH positivo. E aí, o que ele pergunta? Gente, isso aqui é a mesma coisa do icebergs, tá? Ele tem o mesmo princípio. Tem dois, vamos dizer, como se fossem dois compartimentos. Quando ocorre uma batida no carro, um compartimento bate no outro e aí libera, tá, as substâncias e forma um gás. Por isso que eles inflam, né? Analise as reações e os valores correspondentes de ΔH e indique a alternativa que relaciona adequadamente as reações com as bolsas térmicas quentes ou frias. Aí você vai ter que olhar o valor de ΔH, negativo, positivo, lembrando se é exo ou endo, né? E aí você vai me dizer se ele vai ficar frio, se ele vai ficar quente. Lembrando que exo libera e endo absorve, né? Calor, tá? Do meio ambiente.
Pessoal, aqui são os fatores que influenciam nas entalpias das reações e a gente vai estudar isso aqui mais para frente, tá? Em relação ao nosso conteúdo de hoje, é só isso aqui. Eu vou pedir para vocês resolverem as questões que eu não, na verdade, só li, mas que vocês vão fazer, tá? E aí, na próxima aula a gente continua. Eu quero que vocês também façam a página 130 do livro, tá? Façam a página 130 e eu quero só as respostas. Vocês coloquem tipo gabarito, tá? E a gente vai discutir, tá bom? Na próxima aula a gente tira dúvidas.